Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da leitura do livro do Gênesis, nosso terceiro encontro, mas nós vamos começar fazendo uma leitura geral daquele texto que nós vamos trabalhar, que é o capítulo 1, que é todo o capítulo 1, que vai até o capítulo 2, ao versículo 4a. Porque nós temos várias traduções. Nós temos a tradução da Bíblia Pastoral, nós temos a tradução da Ecumênica da Bíblia, nós temos a tradução da Bíblia do Peregrino, temos outras traduções, edições Loyola, e também da Bíblia, de Jerusalém. Eu resolvi ficar com a Bíblia de Jerusalém. É claro que sempre nós temos a questão da tradução. Toda tradução é complicada. Primeiro se depara com o limite do tradutor, que muitas vezes traz não um conhecimento profundo da língua original, mas também um vocabulário muito reduzido. Ele traz também certas questões da sua compreensão do texto da Bíblia, já pré-estabelecido numa tradução na cabeça. Ele vai usar essa tradução que ele tem, dos conceitos, na sua própria tradução. Mas toda tradução é complicada. Tem gente que fala assim, não, mas a minha tradução é perfeita. Não é perfeita, não existe tradução perfeita. Ela sempre traz seus limites. Então, eu preferi pegar essa Bíblia do livro do Gênesis. Do livro do Gênesis, da Bíblia de Jerusalém. Começa lá, as origens do mundo e da humanidade. Vamos ter que fazer essa leitura, depois vocês podem acompanhar na Bíblia cada momento. Nós vamos ver então da criação de dilúvio até o capítulo 11. Capítulo 1. Ele traz um título que não é da Bíblia, é do tradutor, a obra dos 6 dias. Inicia o texto. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sobre o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente terra e à massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra verdeje de verdura
ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo suas sementes. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro como poder do dia e o pequeno luzeiro como poder da noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhe as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo sua espécie, e as aves aladas, segundo sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele os criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera.
Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a obra da criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Com isso, nós iniciamos, depois dessa leitura, você pode acompanhar também na sua Bíblia, né? Eu ali dentro da Bíblia de Jerusalém. Nós estamos no nosso terceiro encontro. Esse é o texto que nós vamos refletir com vocês, pegando observações de palestras, né, que nós encontramos. Então vamos iniciar então com essa parte do livro do Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4a. Nós vamos fazer 7 observações. Primeira, devemos ter uma atenção às formas que se repetem. Veremos 2 aqui. Houve uma tarde, houve uma manhã, que se repete 6 vezes. Tenha em mente de como o judeu contava o dia. Tarde à tarde. Isto é, o dia era contado das 18 horas, né? Da tarde já começava outro dia, né? Às 18 horas do outro dia, nas 24 horas. Então, isso é da tarde, né, ao outro dia, quando começa outro dia. Então, o judeu contava assim, realmente, a partir de 18 às 18 horas. É diferente de nós que contamos a partir das 24 horas. Então, houve uma tarde, 18 horas. Houve uma manhã, 6 horas. Segunda fórmula, que voltam 10 vezes, é esta. E Deus disse. Essas 2 repetições dão uma narração a uma estrutura muito precisa. Vamos ver a repetição. Houve uma tarde, houve uma manhã, cria o ritmo do tempo. E o podemos definir deste modo. No início do versículo 1 e 2, existe a terra informe e deserta, a treva, o abismo, o sopro, o Espírito Divino. Depois, inicia a obra criativa. No primeiro dia, nós vemos do versículo 3 ao versículo 5. Temos a primeira obra e a separação da luz e das trevas, do dia e da noite. Luz, trevas, dia, trevas, noite. No segundo dia, do versículo 6 ao versículo 8, temos a segunda obra de separação das águas inferiores das águas superiores. No terceiro dia, do versículo 9 a 13, temos a terceira obra de separação da terra seca, isto é, da terra, do continente e do mar. Junto também à quarta obra, as plantas sobre a terra, no terceiro dia, tem 2 obras, terra e mar, e das plantas sobre a terra. No quarto dia, capítulo 14, ao versículo... quarto dia, versículo 17. No quarto dia, versículo 14 a 19, temos a quinta obra, isto é, os luminares para governar o tempo. No quinto dia, do versículo 20 a 23, a sexta obra, seres vivos das águas e as aves dos céus. No sexto dia, do versículo 24 ao versículo 31, a sétima obra,
os animais terrestres, e a oitava obra, o ser humano, o homem. 6 dias, 8 obras. Temos 2 dias, isto é, o terceiro dia e o sexto dia, onde Deus criou 2 obras. E, enfim, o 7º dia. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4a, Deus termina a sua obra repousando-se. Ora, essa estrutura simplicíssima é dada pelo retorno. Houve uma tarde, houve uma manhã, que dá um ritmo à narrativa e o faz bem preciso. É bem preciso esse ritmo. Nos primeiros 3 dias, tem uma obra de separação, de distinção. Luz e trevas. Separa o espaço. Primeiro o vertical, alto e baixo, e o vertical, água e terra. Nos outros 3 dias, o quadro do universo está definido, bem povoado. Os astros, o mundo animal, enfim, a humanidade. Nesta obra, tem uma notável simetria, porque temos os primeiros 3 e depois outros 3 dias. O 4º dia responde ao primeiro dia, a criação dos luminares. Nós vemos no capítulo 14, 16. No dia e da noite, nos envia a separação da luz e das trevas. Versículo 4, que houve no primeiro dia. O 5º dia, do versículo 20, então corresponde ao segundo, o ar e a água que estão no céu. O 6º dia e o 3º dia, Deus realiza 2 obras. A terra, que acolhe os animais terrestres, e a humanidade, que vive sobre a terra. Depois vem dado aos homens, aos viventes, em alimentos vegetais. Qual é o efeito dessa narrativa ordenada dessa forma? Tudo chama a uma ordem. Tudo é chamado ao equilíbrio. Tudo invoca a estabilidade. É uma visão harmônica. Tudo tem seu preciso espaço. Tudo em harmonia. Podemos dizer que a ruptura dessa harmonia vem no 7º dia, no momento em que Deus se repousa, cessando seu trabalho. Então, no momento que Deus repousa, cessa o trabalho divino. Ali muda o modo de narrar, as fórmulas mudam. Também nós vamos ver, por 10 vezes se diz, Deus disse. Insiste 10 vezes em dizer, e Deus disse. Significa colocar a potência e eficácia da palavra de Deus. O mundo visível, a realidade criada, são só a realidade visível. Não se fala de anjo, nem demônio, de coisas invisíveis. A realidade visível, criada, é uma referência concreta da palavra eficaz, a palavra que diz e acontece. Porque Deus disse, as coisas se realizaram, aconteceram. Essa palavra realiza o que diz. A palavra do homem é uma palavra que realiza, que não se perde, que se realiza quando vem pronunciada. O fato que aqui temos 10 palavras, Deus disse, não é por acaso. Porque claramente o que nos invoca as 10 palavras, as 10 palavras são as 10 ordens, mesmo se tem uma diferença. Por quê? Porque nos mandamentos tudo vem anunciado um dom. O primeiro mandamento, Deus disse, é o dom da vida, é o dom da liberdade, e são 9 ordens.
com 9 negativas. Não, não, não. Os 10 mandamentos. Há então uma realidade positiva na criação. Mas aqui temos o contrário. No ato criador de Deus, nós temos 9 ordens da palavra de Deus que realizam, e no fim temos o dom ao alimento. Versículo 29. Nos 10 mandamentos, primeiro tem o dom. E nos 10 mandamentos, né, no Gênesis, nós vemos que... Nos 10 mandamentos da lei de Deus, de forma negativa, nós vemos também o dom. No Gênesis, nós vemos 10 ordens positivas. Deus diz e acontece. Existe uma diferença. No mandamento se anuncia um dom, 10 mandamentos. É o dom da vida, o dom da liberdade. Tive que sair da terra do Egito. Êxodo capítulo 20, versículo 2. E depois são 9 ordens. Aqui no Gênesis temos o contrário. 9 palavras de Deus que realizam, e ao fim temos o dom, o alimento. O dom do alimento. O alimento dado ao ser vivente. Nos 10 mandamentos do Êxodo, primeiro tem o dom e depois 9 ordens. E no Gênesis, nós temos primeiro ordens e depois, no final, o dom dado à humanidade, ao ser vivente. Não só, mas como os mandamentos estão no vasto campo da relação, como nós vemos os 10 mandamentos do Êxodo, relação com Deus, os 3 primeiros, relação com o próximo, 7 seguintes, né, e com a terra, com o ser humano e a terra. Essas 3 relações são fundamentais, com Deus, com o próximo, com a natureza, que são retornadas na relação dos 11 capítulos do Gênesis. Se guardamos essas repetições, né, entre as repetições uma tarde e uma manhã, e Deus disse, já temos muito o que refletir. Tomamos consciência de uma construção de uma narrativa muito precisa e que veio transmitir para nós uma mensagem. Uma mensagem de uma ordem, de uma harmonia. Então, nós vamos terminar aqui. Nós temos a segunda observação, são 7 observações, nós estamos na primeira. Terminamos a primeira, vamos passar depois agora para a segunda observação. Mas nós vamos fazê-la no próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.